Olá, eu sou Luiz Córdova, engenheiro e apaixonado por navios e pela nossa marinha. Hoje eu trago até você a história do navio Petrobras Norte, qual tem a maquete aqui em minhas mãos. A história do navio Petrobras Norte marcou profundamente uma cidade do sul do Brasil com o seu fim trágico. Espero que você aproveite. Se gostar, deixa o seu joinha. Aproveite o vídeo. O navio Petrobras Norte tem início da sua história na cidade de Hamburgo, Alemanha, mais precisamente no dia 24 de janeiro de 1954, quando do batimento da sua quilha. Os dados que antecedem essa data não são encontrados facilmente na internet, no que o projeto do mesmo apresenta muitas semelhanças com os projetos dos navios T2 Tanker, uma classe de navios tanques amplamente empregados pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, que faziam o trânsito entre a América do Norte e o teatro europeu da guerra. No dia 6 de março de 1955, o mesmo foi lançado pela empresa Reederei Will H. Schlicker Company Limited, sediada na cidade alemã de Hamburgo, tendo recebido aí seu primeiro nome, o Naviges, ainda nesse ano, quando teve a sua construção concluída. No ano seguinte, de 1956, foi vendido para a Petrobras Sociedade Anônima, para então a Frota Nacional de Petroleiros, a FRONAP, sediada na cidade do Rio de Janeiro, no que foi rebatizado como Petrobras Uno. No ano de 1957, foi renomeado pela própria Petrobras, através da FRONAP, como Petrobras Norte. Aqui cabe uma observação: existe na cultura marinheira uma tradição de não renomear um navio, no que esse rebatizado causa mau agouro. Seria isso já um indício do fim do Petrobras Norte? Dizem que um batizado de uma embarcação bem feito deve ter madrinha e a garrafa do champanhe devidamente estilhaçada no casco, hein? Olha só. Bem, o Petrobras Norte ele tinha um comprimento de 94,80 metros, uma largura de boca de 12,58 metros, um pontal de 6,56 metros e um calado de 4,5 metros. A sua motorização era baseada no motor alemão MAN de 8 cilindros, produzido pela Oettinger Eisenwerk. Esse motor ele tinha uma potência de 2.000 brake horsepower. Essa designação BHP, Brake Horsepower, ela era baseada em normas antigas que deixaram de existir. E era um motor que permitia a remoção de alguns itens que reduziam significativamente as potências dos motores, no que os armadores e construtores navais da época vendiam como sendo uma solução de potência. A sua velocidade era de 12 nós, tinha um consumo de 8 toneladas dia, carregava 270 metros cúbicos de combustível com uma tripulação de 28 homens. A sua carga líquida era de 91.251 pés cúbicos. A cidade de Itajaí, no ano de 1965, era caracterizada por enormes pilhas de madeiras, de tábuas, sarrafos, caibros, que se localizavam em vários bairros e regiões da cidade, especialmente muito próximas ao porto de Itajaí. No que na época a indústria extrativista da madeira, que fazia o extrativismo de madeiras na região serrana do estado, no Médio Vale, traziam até a cidade de Itajaí toras de pinos, araucária, várias outras madeiras espécies nativas, para que na cidade de Itajaí as diversas companhias madeireiras as processassem e as beneficiassem, transformando aquelas toras em tábuas, caibros e sarrafos que eram empregados largamente na época na construção naval, na construção civil, em outras indústrias como moveleiras e, claro, até vestuário e até mesmo como uma fonte de combustível vegetal. Então, essas pilhas, elas de madeira, que provinham da produção das inúmeras madeiras na cidade, se localizavam em sua grande maioria nas regiões próximas à região do porto de Itajaí, Santa Catarina. Acontecia que também nessa região portuária existia um terminal
de uma empresa denominada Hélio Gás, no qual recebia costumeiramente vários navios de gás liquefeito de petróleo, GLP, como por exemplo o Petrobras Norte. Nessa empresa era feito o transbordo de bordo das embarcações para tanques em terra. No ano de 1965, especificamente na data de 2 de fevereiro de 1965, ocorreu um incêndio do navio Petrobras Norte, né? Existem algumas teorias. Uma delas diz que nessa data estava ocorrendo na cidade vizinha, na cidade de Navegantes, a festa alusiva à padroeira da cidade, a festa Nossa Senhora dos Navegantes, onde costumeiramente é realizado um desfile náutico de embarcações com a imagem da padroeira, onde os vários devotos atiram fogos de artifício. E uma teoria diz que durante o processo de descarga do navio Petrobras Norte, um desses rojões, uma bomba dessa, teria caído próximo ao navio e um simples vazamento de gás proveniente de uma das linhas de descarga da embarcação teria iniciado o incêndio. Uma outra linha mais fundada em investigações diz que no processo de descarga das embarcações houve uma desatenção com relação à variação da maré, aonde os mangotes sofreram atrito junto à estrutura de atracação, havendo um rompimento ou um desprendimento, onde uma possível fagulha ou algum atrito, proveniente iniciou o processo de incêndio, né? Aí nasce uma lenda, um herói, não é uma lenda, é um herói da cidade de Itajaí, o senhor Odílio Garcia. Odílio Garcia era um oficial maquinista que trabalhava regularmente na linha do Petrobras Norte e ele era natural de Itajaí. A família dele até hoje reside na cidade, seus descendentes. Onde ele tinha acertado para que nessa pernada, nessa comissão do navio a Itajaí, ele saísse de licenciado e fosse encontrar a família. Todavia, antes que ele possibilitasse ele ir encontrar os seus parentes, os seus queridos, ele foi um herói, pois a teoria é de que, ao tentar fechar uma válvula e evitando assim a explosão de outro tanque ainda intacto de gás a bordo do navio Petrobras Norte, o senhor Odílio Garcia salvou a cidade, porque o temor na época era de que, como esse terminal de gás era muito próximo aos terminais de madeira, onde ficavam estocadas madeiras secas na cidade, de que esse incêndio se alastrasse para as pilhas de madeira e aí sim ocasionasse uma destruição da cidade. E o terror na época foi muito grande. Até hoje existem relatos, isso é muito bem registrado no livro Itajaí em Chamas, de autoria do professor Magru Floriano, aonde que as pessoas fugiam para pontos altos da cidade, como o Morro da Cruz, com medo de que esse incêndio se alastrasse. Outras iam para outras cidades, como Ilhota, Brusque, cidades próximas a Itajaí, possíveis de serem alcançadas a pé, a cavalo, de bicicleta, enfim, o meio de transporte da época. E assim, o navio Petrobras Norte encontrou seu fim num incêndio que foi combatido e teve êxito, não se alastrou para a cidade, nascendo assim a figura heróica do senhor Odílio Garcia, né? Que, segundo a história popular e crença na cidade, onde ele é um herói, existe parque náutico, com o nome dele, ele fechou uma válvula evitando o alastramento da cidade. Foram 4 vítimas no navio Petrobras Norte, vítimas fatais, entre eles o senhor Odílio Garcia. A cidade acabou segurando o navio por mais alguns dias para uma perícia, mas ele foi rebocado através do rebocador Tridente Rômeo 22 para a cidade do Rio de Janeiro, aonde foi desmontado e totalmente dado como perda da construção naval no ano de 1967.